vamos estudar o livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Capítulo 13, Em paz de consciência, reconsideração na vida interior. Alguns instantes de reconsideração e perceberemos que, em muitas ocasiões, nós mesmos sobrecarregamos a mente de inquietações com as quais, em verdade, nada temos que ver. Veja que o Espírito Orientador, ele nos alerta a respeito dessa situação, onde sobrecarregamos a mente de inquietações com situações que nada têm a ver com a nossa vida. Ou seja, ficamos nos preocupando com as coisas que ocorrem ao redor, provavelmente com outras pessoas. Mas, na verdade, esse é uma situação que a nossa alma sempre vai apresentar esses sintomas, essas repercussões. Porque se ocorre alguma coisa que vem ao nosso conhecimento, sempre tendemos a pensar e vai ficar repercutindo dentro de nossa alma. Situação que, por vezes, nada tem a ver com a nossa situação da vida. Nesse aspecto de nossas dificuldades espirituais, assemelhamos-nos a criaturas invigilantes que arrematassem os débitos desnecessários dos outros, permitindo-nos cair sob a hipnose de forças destrutivas a que se afazem alguns dos nossos parceiros de experiência. Portanto, veja que, ao invés de ficarmos nos preocupando com as coisas de outras pessoas, deveríamos nos empenhar mais em orações, em fazer preces de bênção para todas as pessoas e orar para que a paz se restaure em todos os cantos, conduzindo todas as pessoas para Deus. Assim, nós não estaríamos caindo numa hipnose de forças destrutivas, porque tudo aquilo que, com certa atenção, nos preocupamos, acabam se gravando dentro da nossa alma, constituindo elementos para a concretização futura. E esses elementos gravados na alma tendem a nos fazer ficar aflitos e também manifestar em circunstâncias ao redor. Como as coisas gravadas dentro da nossa alma apresentam possibilidade de concretização. Por vezes, outras pessoas que nada têm a ver com a nossa vida podem manifestar exatamente as circunstâncias que carregamos dentro da nossa alma. Por quê? Porque o mundo projeta os nossos pensamentos. E daí, observando essa situação, é que devemos fazer esforço para purificar a nossa alma, não permitindo que as coisas se instalem dentro de nós. Por isso que a matéria aqui diz reconsideração na vida interior. Justo compartilhar as provações do próximo, quando essas provações se lhe vinculem ao aprimoramento. Mas por que arrecadar os disparates estabelecidos voluntariamente por aqueles que lhes patrocinam o nascedouro? Dessa maneira, diz justo compartilhar as provações do próximo quando se lhe vinculem ao aprimoramento. Quando a situação que ocorre com o nosso próximo
vai nos servir para o nosso aprimoramento, para o nosso conhecimento, para a aprendizagem. Fora dessas circunstâncias, diz aqui, por que arrecadar os disparates estabelecidos por aqueles que proporcionam essas situações? Por quê? Né? Seria uma inutilidade. Mas o ser humano, ele por uma certa circunstância interior, tende a prestar atenção mais nas coisas negativas. Por isso que o mundo vai caminhando para o caos, total situação de calamidade pública. Por quê? Porque o ser humano, ele grava mais as coisas negativas, pensa nas coisas prejudiciais, trevosas, coisa das sombras, assiste a coisas totalmente desnecessárias, pensa continuamente nas coisas erradas dos outros. Tanto é que o noticiário comum apresentam, notadamente, somente coisas negativas, prejudiciais, de fracasso, de queda, de morte, de infortúnio. Dificilmente tendemos a apreciar as coisas positivas, coisas proveitosas. Se você observar o noticiário de maneira geral, bem como publicações, jornais e periódicos, a maior parte, refere-se a coisas negativas, prejudiciais, que em nada contribuem para o bem da humanidade. Porque se o ser humano habituar-se a gravar dentro da sua alma somente coisas boas, belas, virtuosas, isso também iria refletir de um lado como projeção da mente e, de outro lado, como atração de semelhantes, iria atrair somente coisas boas. Por isso que o mundo dificilmente tende a melhorar. Não é porque estamos propalando o negativismo, o pessimismo, e que esta é uma circunstância, é uma tendência natural. Por quê? Porque em todos os cantos você só observa as coisas negativas. Somente situações prejudiciais, derrotistas, de fracasso, de morte, de infortúnio, de tragédia. Isso é o que é propalado com certa constância. Comumente, estragamos grande parte do dia entregando-nos a aflições inúteis. Veja o que o orientador espírito Emmanuel, ele afirma: estragamos grande parte do dia entregando-nos a aflições inúteis. Veja o que acontece. Repentinamente, uma pessoa demonstra prostração, desânimo, sintomas de depressão. Repentinamente. Isto porque, dessa forma, ele entra em contato repentino com as vibrações que constam na atmosfera. É possível que uns pensamentos negativos acumulados de muitas pessoas estejam pairando no local, na atmosfera, e, repentinamente, entra-se em contato, vincula-se. Portanto, essas vibrações negativas, repercutindo na alma, tende a fazer manifestações de tristeza, de desânimo, depressão, situações inquietantes. Por isso que diz aqui, estragamos grande parte do dia entregando-nos a aflições inúteis, com as quais em nada melhoramos a condição daqueles que lhe deram origem. Essa afirmação é, por certo, uma verdade,
porque repentinamente ficamos numa situação de aflição, de angústia, de depressão. E nada vai nos ajudar e nada vai melhorar a condição daqueles que eventualmente contribuíram para a formação de uma atmosfera semelhante. Então, e nada vai melhorar a condição daqueles que lhe deram origem. Muito ao contrário, em lhes hipotecando a preço, elas que se ampliam, transformando-se vezes em vezes em instrumentos de obsessão ou desarmonia, enfermidade ou delinquência. Veja a afirmação do orientador Espírito Emmanuel. Porque se de repente entrarmos em contato, em sintonia com as vibrações negativas que pairam na atmosfera, tendemos a assimilar e manifestar idênticas condições, idênticas situações. Porém, ele diz que se dando importância a essas situações, diz que elas que se ampliam, transformando-se vezes em vezes em instrumentos de obsessão ou desarmonia, enfermidade ou delinquência. Isso ocorre porque vejamos o caso de uma determinada pessoa que tenha já por algumas vezes pensado em suicídio, né? Por alguma situação não levou o plano a uma situação concreta, mas de repente entra em contato com essas vibrações tenebrosas que pairam na atmosfera, e esse repente que é o perigoso. Ela pode, naquele instante, cometer um suicídio, embora no fundo da alma não estava pensando em promover tal tragédia. Isso ocorre com certa frequência. Por quê? Porque o destino da pessoa é comandado, é modificado pelo repente. O repente que é o perigo da vida das pessoas. Por quê? Porque o repente, ele manifesta concretamente o conteúdo da alma. Porém, é preciso ter uma oportunidade. A oportunidade é que quando entra em contato com alguma vibração negativa que paira na atmosfera de forma oculta, de forma assim, sorrateiramente. Então, aqui está a palavra do Espírito Emmanuel. Transforma-se vezes e vezes em instrumento de obsessão ou desarmonia, enfermidade ou delinquência. Algumas vezes eu tive a oportunidade de alertar algumas pessoas de que era necessário que permanecessem sempre em sintonia com o elevado mundo espiritual, fazendo orações, procurando manifestar alegria, pensamentos positivos, boas leituras, boas companhias. Aí, algumas delas perguntaram, por quê? Por quê? Porque essa maneira de viver possibilita um viver alegre, feliz, cheio de boas esperanças e boas realizações. E o contrário? O contrário pode levar você a uma tragédia, não é? De fato, algumas pessoas as quais receberam esse tipo de alerta, repentinamente cometeram suicídio, não é? Então, isso transforma-se vezes e vezes em instrumentos de obsessão, desarmonia, enfermidade, ou delinquência, ou tragédia. Imunizemo-nos contra a absorção de venenos mentais em cuja formação não tivemos o menor interesse. Portanto, devemos frequentemente mentalizar
sobre as coisas espirituais de Deus, concentrando a mente no mundo perfeito de Deus. O mundo é perfeito de Deus. Veja a natureza, a perfeição da natureza. Como Deus criou todas as coisas de forma harmoniosa, alegre e feliz, para a felicidade de todas as pessoas e todas as criaturas. Porém, o ser humano, dotado de uma inteligência descomunal, suprema inteligência do universo, o espírito imortal, ele tem a liberdade de pensamento. E através do pensamento, ele acaba gravando na própria alma coisas negativas, prejudiciais, tristes, apresentando uma tendência regular de sempre seguir nessa situação. Daí, tem possibilidade de frequentemente observar ao redor, no corpo e no ambiente, circunstâncias prejudiciais, perigosas, criminosas, delinquentes e assim sucessivamente. Por isso diz, imunizemo-nos contra a absorção de venenos mentais em cuja formação não tivemos o menor interesse. Mas o ser humano, ele é a suprema inteligência do universo, ele é espírito imortal, eterno, perfeito e que é vivificado pela sublime vida de Deus. Portanto, ele tem a capacidade de pensar. E com o pensamento errôneo, prejudicial, trevoso, ele cria circunstâncias negativas na sua vida. E com isso, continuamente tende a manifestar coisas negativas. Por quê? O que estiver na alma, conforme a afirmação do Senhor Jesus, segundo suas obras. Então, o que estiver na alma se manifesta no ambiente. E observando a circunstância negativa do ambiente, ele regrava, reforça a tendência negativa e pode se prejudicar. Se um companheiro infringiu as disposições da lei, convencidos quando estamos de que todo reajuste surgirá pelo sofrimento, para que agravar a situação com apontamentos cruéis? Realmente, isso ocorre com muita frequência na vida. O prejudicial não é o acontecimento em si, mas sim o sucessivo pensamento sobre o assunto, o comentário. Veja que se ocorre uma circunstância negativa em qualquer parte do mundo, o comentário é realizado milhares e milhares e milhares de vezes, não é? Com isso, aumentando a repercussão, a vibração negativa. Não é a situação do fato em si que é prejudicial. Naturalmente, não deveria acontecer. Porém, o prejuízo que ocorre na humanidade é que o comentário amplia muito a repercussão e acaba constituindo fatores que se gravam na alma de todas as pessoas. E com isso aumentam-se as possibilidades de atração e concretização de mais coisas negativas. Por isso, se alguém infringiu as disposições da lei, convencidos quando estamos de que todo reajuste surgirá pelo sofrimento, para que agravar a situação com apontamentos cruéis? Não é? Penso que os meios de comunicação especializados na divulgação somente de coisas negativas deve ser uma situação assim incomum no mundo perfeito de Deus, no mundo mais aperfeiçoado, onde as pessoas vivem alegremente, não tem coisa negativa, não tem doença, não tem tragédia, não tem situações prejudiciais. Mas, porém, no mundo que vivemos, enquanto mantiver essa
essa força de divulgação das coisas negativas, dificilmente ou nunca vamos alcançar um mundo perfeito de harmonia. Alguém ter nos caluniado ou insultado, fermentando difamação ou veiculando boatos, sem lograr abrir a mínima brecha na fortaleza tranquila de nosso mundo interior. Por que perder tempo ou conturbar o coração se o problema pertence ao maldizente ou ao caluniador, que responderão sem dúvida pelos males que causem? Essa circunstância também nos faz refletir a respeito de muitos dados históricos. Quantas pessoas em tempos antigos se conduziram a um duelo, não é? A uma situação primitiva de combate frente a frente, aprovado pela lei e assistido pelos juízes. Então, se alguém é insultado e caluniado, difamando ou veiculando boatos, em muitos casos, isso foi considerado como uma ofensa à honra e muitos foram lavados a sangue. Não é? Veja como o ser humano é primitivo. Embora alcançando situações tecnológicas, culturais e intelectuais tão avançados, ainda dentro de sua alma reina o primitivismo, a situação de selvageria dos brutamontes. Por que perder tempo ou conturbar o coração se o problema pertence ao maldizente ou ao caluniador, que responderão sem dúvida pelos males que causem? Vamos fazer uma reflexão sobre esse assunto. Por que aparecem pessoas que nos causam difamação, calúnia, veiculando boatos? Por que surgem pessoas assim ao nosso redor ou que vêm ao nosso conhecimento? É porque dentro da nossa alma restam resquícios de situações semelhantes que eventualmente tenhamos feito no passado. Só ocorre alguma coisa ao nosso redor, ao nosso conhecimento, se estivermos com esses dados dentro da nossa mente. Então, quando essa situação estiver ocorrendo ao nosso redor, tenhamos a sabedoria de permanecermos quietos, calados, em silêncio, porém, orando, primeiro agradecendo a Deus pelo fato de estarmos com isso, purificando e iluminando a alma. E, depois, orando e abençoando a pessoa que teve essa misericórdia de Deus de nos revelar alguma coisa que ainda tínhamos dentro da nossa própria alma. E com isso, passarmos as etapas seguintes no nível superior. Vamos avançando. Por isso que está escrito aqui: por que perder tempo ou conturbar o coração se o problema pertence ao maldizente ou ao caluniador, que responderão sem dúvida pelos males que causem? Veja, portanto, o mal que nós causamos. Primeiro, em algum momento, gravamos na nossa própria alma essa circunstância que, em algum momento, iria manifestar em alguma pessoa. Em segundo momento, uma determinada pessoa, se fazendo como intelectora, vai manifestar exatamente o que temos dentro da nossa alma. E com isso, embora tenhamos a bênção de purificar a nossa própria mente, a nossa própria alma, o outro que se manifestou
através da difamação, da calúnia e do boato, ele gravou na alma dele uma pendência, um karma, um pecado. E com isso, como diz aqui, responderá, sem dúvida, pelos males que estiver causando. Então, o outro, pela expressão que nos cabe refletir, estará entrando numa fase de sofrimento justamente por nossa causa. Né? Por isso que tenhamos a bondade de orar para que Deus o envolva e o ajude. Por causa de uma falha nossa, o outro entra numa fase de sofrimento. Por isso que o mundo projeta a nossa alma. Devemos purificar continuamente os conteúdos da nossa alma, fazendo o bem, pensando em coisas boas, prestando bons serviços para o semelhante, fazendo com que as pessoas fiquem felizes e manifestar continuamente alegria, contentamento, gratidão por todas as coisas do céu e da terra. Tenhamos as nossas oportunidades de serviço, alegrias da vida íntima, afeições verdadeiras e tarefas construtivas em mais alto conceito, recebendo-as por bênção de Deus, que nos cabe valorizar e enriquecer com reconhecimento, trabalho, amor e lealdade aos próprios deveres. Veja a afirmação do orientador Espírito Emmanuel, né? Que nós tenhamos todas as oportunidades de viver alegremente, de reconhecer as bênçãos e dádivas dos céus, ter sentimento de gratidão por todas as coisas e viver tentando prestar bons serviços a todos os semelhantes e procurarmos a todo custo elevar as qualidades de nossa alma. De que maneira podemos fazer isso? Modificando os nossos procedimentos, as nossas atitudes, as nossas ações, fazendo preces, orações, estudando o Evangelho e praticando o ensinamento do Senhor Jesus. Se erramos, retifiquemos nós mesmos, reparando com sinceridade as consequências de nossas faltas. Bom, isso de fato, não é? Veja que quando praticamos algo errado, algo prejudicial, seja para nós mesmos ou para terceiros, a nossa consciência acaba sofrendo pesadas culpas, não é? Vamos ficar com muito sentimento de culpa. Um determinado falsário que estava praticando coisas erradas na sociedade foi pego em flagrante e conduzido para a prisão, na pensão do Estado. Ele vivia aflito, com medo de ser capturado e frequentemente estava numa situação inquietante. Porém, quando conduzido à pensão do Estado, ele acalmou a mente, permaneceu assim mais tranquilo e pôde também dormir conforme desejava. Por quê? Porque ele ficou tranquilo, arrependendo-se do que tivera feito e manteve-se com a mente apaziguada. Se erramos, retifiquemos nós mesmos, reparando com sinceridade as consequências de nossas faltas. Tinha um jovem casado, com 2 filhos, que, devido às grandes necessidades, ele acabou furtando o patrão no estabelecimento comercial onde ele trabalhava. Como
ele fizera essa prática errada 2 vezes, o patrão desconfiado foi averiguar e constatou que ele realmente tinha furtado pequenas coisas, mas foi conduzido para a pensão do Estado, lá permanecendo num ambiente que não faz a reparação necessária para conduzir as pessoas a um nível melhor. Prisão é um local realmente onde as pessoas acabam se perdendo num ambiente terrível. E os benfeitores espirituais, observando do alto num dia escuro, verificou uma pequenina luz dentro de uma imensa prisão, uma imensa penitenciária. Chegando próximo, verificou-se que uma pessoa muito humilde estava fazendo oração, falando com os céus, arrependido e afirmando que se tivesse oportunidade, assim que estiver em liberdade, ele iria ressarcir o prejuízo para aquele patrão, não é? Mas que ele fizera aquilo era errado e estava arrependido. E com esse sentimento é que ele estava fazendo a oração. Por outro lado, a esposa em casa também orava para o bem daquele marido, juntamente com os filhos, e ela estava assim, pedindo a Deus que o protegesse, que desse a ele condições de voltar ao trabalho, porque ele é uma pessoa boa, um bom marido, um bom pai, e ela pedia para Deus que o amparasse. Então veja, se erramos, retifiquemos nós mesmos, serenando, reparando com sinceridade as consequências de nossas faltas. No entanto, se a obrigação cumprida nos garante a consciência tranquila, quando a provocação das trevas nos desafie, tenhamos a coragem de não conferir ao mal atenção alguma. Veja que o Espírito Emmanuel está dizendo, não é? Se a obrigação cumprir nos garante a consciência tranquila, tenhamos a coragem de não conferir ao mal atenção alguma. Por quê? Porque o mundo que nos rodeia parece envolvido nas vibrações de muitos espíritos. E muitos espíritos zombeteiros, desocupados, ociosos, podem estar rondando e procurando conduzir pessoa ou pessoas para os infortúnios, para situações trevosas, difíceis, prejudiciais. Por isso que diz aqui, tenhamos a coragem de não conferir ao mal atenção alguma. É preciso estar sempre em oração. Por quê? Porque, de acordo com o conteúdo da alma, projetam-se as situações ao redor. E tudo que acontece é sombra da mente. Daí, se tivermos bons pensamentos, boas palavras, com o conteúdo da alma iluminado, diz aqui, tenhamos a coragem de não conferir ao mal atenção alguma. Portanto, se mantivermos a nossa mente ligada a Deus, através de melhorar as nossas qualidades, naturalmente que o mundo ao redor vai sempre projetar o que é semelhante, não é? Abstendo-nos de passar recibo em qualquer conta perturbadora que a injúria ou a maledicência nos queiram apresentar. Não tenhamos disposição de conectarmos-nos com as situações
difíceis, situações inquietantes, aflitivas. Porque o mundo ao redor sempre vai projetar circunstâncias que temos dentro da nossa alma. Por vezes, pela necessidade de aprimoramento, numa situação em que temos que evoluir mais, os benfeitores espirituais, os instrutores espirituais, podem nos colocar em contato com alguma outra circunstância desconhecida e, com isso, incentivar o aprimoramento. Isso também pode acontecer, mas na maioria das vezes ocorre o que está escrito aqui: abstenhamo-nos de passar recibo em qualquer conta perturbadora que a injúria ou a maledicência nos queiram apresentar. Por isso que cada homem tem a sabedoria de Deus, com capacidade de observar o que é bom e o que é mal. Se costumeiramente estivermos fazendo a oração de negação do mal, que consta no livro As Graças da Oração, a oração número 57, por certo que vamos ter capacidade de passar sem nos afetar com a injúria ou maledicência dos outros. Quero agradecer imensamente sua atenção. Muito obrigado. Passaremos agora a oração. Acalme a mente, concentre-se. Lembre-se que uma das maneiras de você orar é concentrar a mente. Então, concentre-se em Deus, no Senhor Jesus, no seu benfeitor espiritual, e vamos fazer a rápida oração para iluminar a nossa mente. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus e contamos com todo o amparo da luz do amor de Deus, orientando os passos que devemos seguir. Em todos os cantos pairam atmosferas inquietantes das vibrações constituídas de tristeza, desarmonia, de doenças. Necessitamos gravar em nossa alma melhores condições para que as coisas ao redor se manifestem de forma harmoniosa, alegre e feliz. Rogamos ao Senhor Jesus, nos ajude instruindo-nos no caminho do bem, dando-nos força e coragem, para que estejamos sempre dispostos a assimilar mais as coisas luminosas, perfeitas e harmoniosas. Fazei-nos entender melhor o mundo perfeito de Deus, onde podemos manifestar a nossa capacidade, iluminando com a sabedoria e amor de Deus. Que tenhamos em todos os momentos disposição de trabalhar para o bem, servindo com amor e sinceridade para a felicidade de todos. Deus abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus. O livro que estudamos é Encontro Marcado, que é um livro bastante instrutivo, que orienta nas nossas decisões, os pedidos de orações que você pode fazer para a solução de muitos problemas, bem como agendamento da orientação pessoal e espiritual, você pode fazer através desse site. Pela sua atenção, muito obrigado.